E aí, você tem dificuldade de ganho de massa muscular? Acha que chegou num limite? Não consegue ganhar mais músculos como deveria? Talvez usar algum suplemento, medicamento ou até um esteroide anabolizante? Vou te dizer uma coisa, provavelmente você deve estar errando em um desses 5 erros que eu vou trazer aqui. São os maiores erros que eu identifiquei tanto no consultório quanto nas pessoas que me acompanham no dia a dia e lá no Instagram. Mas primeiro, curte o vídeo, se inscreve no canal. Eu estou trazendo material aqui para vocês 2 vezes por semana, toda terça e toda sexta-feira. E vocês se inscrevendo no canal, além de fortalecerem a comunidade, ainda são notificadas para assistir os próximos vídeos. E se você está insatisfeita com seu corpo, não gosta do que vê no espelho, acha que não está tendo o resultado que deveria estar tendo, mesmo tentando se alimentar melhor e mesmo treinando, eu tenho um programa certo para você. O programa O Caminho. Nesse programa a gente tem aulas práticas e tem também um direcionamento guiado por mim em aulas semanais ao vivo. Nesse programa a gente consegue construir todos os objetivos que você tanto almeja. Quer saber um pouco mais? Clica aqui no link que está na descrição. E chega de conversa, vamos para a vinheta. E vamos lá. Você está tendo dificuldade de ganho de massa muscular e isso é muito comum. Massa muscular, músculos, eles são difíceis de construir. Muita gente acredita que dá para ter massa muscular em grande quantidade, principalmente o pessoal que ainda não passou por um treinamento ou buscou esse objetivo. Músculo é ouro. E por que músculo é tão difícil de se construir? O corpo, ele não busca gastar mais energia, ele quer economizar. Músculo gasta muita energia mesmo parado. Então o corpo só vai construir se tiver todas as ferramentas, se tiver todo o ambiente correto para isso e se ele precisar fazer essa construção de massa muscular. Para isso você precisa das sinalizações corretas, nutrientes e estímulos junto com sinalizações para conseguir não só construir esses músculos, como mantê-los. E qual o primeiro erro que a gente já identifica na grande maioria das pessoas? O primeiro erro é não bater a meta proteica diária. Nossa, como isso é comum! As pessoas comem pouca proteína durante o dia. E mais importante do que bater a meta proteica, que você pensa, é um número apenas. Então eu tenho que comer mais ou menos 2 gramas quilo, então eu vou multiplicar por 70 quilos que é meu peso, dá 140 e pronto. Como 60 gramas na hora do almoço, como 60 gramas na hora do jantar, e já bati ali 120 e as outras 20 gramas eu divido nas outras refeições. Aí está um dos grandes erros. Quando a pessoa ainda consegue consumir a quantidade total de proteína, ela ainda erra porque ela não fraciona. Pessoal, o estímulo para você ganhar massa muscular da proteína é sinalizar várias vezes ao dia. Então todas as suas refeições têm que ter uma quantidade razoável de proteína. Não que seja igual, que eu tenha que consumir, por exemplo, 140 e eu vou dividir ali em 4 refeições e vai dar em torno de 35 gramas. Mas que seja parecido. Não dá para consumir 60 gramas em uma única refeição. O corpo ele absorve até mais ou menos 40 gramas de proteína no geral. O restante não vai ser bem consumido e não vai ter uma sinalização importante. E outras refeições que você consumir ali 5, 8, 10 gramas também vão dificultar e a sinalização vai ser muito fraca. Se a sinalização não ocorrer ou for muito fraca, você tem mais sinalização de catabolismo, que é quebra da massa muscular, diferente do anabolismo. Isso atrapalha muito o ganho de massa muscular. Então a meta proteica para ganho de massa muscular ela tem que estar acima de 1,4 a 1,6 kg dia, podendo chegar a 2 até 2,4 e em alguns casos até mais do que isso. Mas menos do que 1,4 é difícil você conseguir ganhar massa muscular nesse processo. Então o foco seu é chegar a essa quantidade de proteína e fracionar durante o dia, o melhor que você puder. E aí entra bem suplementos como o Whey Protein, que pode ser adicionado nesses momentos mais difíceis, como por exemplo o período da manhã ou o período da tarde, já que na hora do almoço e no jantar é mais fácil você fazer uma refeição.
E vamos para o segundo grande erro. Qual seria esse erro? Não treinar com a frequência ou a intensidade correta. Você precisa ter estímulo para a massa muscular ser construída. Se o corpo não tiver estímulo, não vai conseguir ter mais músculos. Então, se você conseguir bater a meta proteica e não fizer exercício, você não vai ter mais músculo. O corpo precisa entender que ele precisa construir mais músculos porque ele precisa fazer aquele trabalho melhor. Ou seja, aí você vai na academia e vai fazer um treino, por exemplo, de perna, né? Fazer um quadríceps. Quando você coloca uma carga maior e fazendo várias repetições, existe uma dificuldade ali. Então o corpo sinaliza de que aquela dificuldade precisa ser compensada. Então ele vai construir mais músculo e vai construir mais força para que quando aquilo acontecer novamente, ele já estiver preparado. Então é sempre quebrando passos, ou seja, quebrando limites que você vai chegar. Não precisa ser um competidor ou algo parecido com isso. Não dá para treinar com a frequência de 1 a 2 vezes na semana e achar que vai ganhar massa muscular com isso. Não dá para ir treinar e ficar num treinamento ali de 2 horas fazendo 4, 5 exercícios, dando um tempo de descanso absurdo entre um passo e o outro, com a carga muito leve, sem progressão nenhuma. Entendo que tem que ter uma frequência mínima de pelo menos 3 a 4 vezes na semana. Eu diria até 4 vezes na semana. E tem que ter pelo menos uma intensidade ali dentro. O treino ele tem que sair quebrando limites, mesmo que seja um pouco. Um pouco toda semana, um pouco a cada um mês. Sempre adaptando, sempre criando ali um desconforto para o corpo ir sinalizando esse ganho de massa muscular. Isso é muito comum, as pessoas ficam fazendo treinos iguais ou muito parecidos, não só em exercício, como na progressão de carga, ou com uma frequência muito baixa, e reclamam que não estão tendo ganho de massa muscular. Óbvio que não estão tendo. O corpo não vai construir massa muscular se você não está criando nenhum processo de progressão. E isso é natural, é básico e é um dos grandes erros aí que o pessoal costuma fazer. 3. Restringir muito a quantidade de carboidratos. Muito comum também, as pessoas querem focar na quantidade de gordura perdida e acham que restringir muito carboidrato vai fazer isso. Esse é um grande problema, porque para você ter ganho de massa muscular, você tem que ter alguma sinalização ali relacionada a uma quantidade de calorias. Não dá para você construir massa muscular com déficit calórico muito alto. Você vai restringir esse ganho de massa muscular. E o que é que acontece? Muito comum no consultório, talvez seja o seu caso também. A pessoa chega, já está treinando há algum tempo, conseguiu resultados, conseguiu ganhar massa muscular e conseguiu perder um pouco de gordura. Mas ela bateu ali um platô. Ela já não consegue mais ganhar massa muscular, mas também não consegue diminuir a quantidade de gordura corporal. Por quê? Porque ela está mantendo a quantidade de carboidrato baixa, mas não tão baixa para baixar ainda mais a quantidade de gordura, mas não suficiente para deixar a massa muscular subir. Então o que eu costumo fazer? Eu costumo dar carboidrato a mais. Eu aumento um pouco mais a quantidade de carboidrato e, incrivelmente, o que acontece no resultado? A pessoa ganha mais massa muscular e baixa a quantidade de gordura, porque mais massa muscular gasta mais energia. Então o paciente acaba queimando mais gordura nesse processo também. O que estava restringindo o ganho de massa muscular era exatamente a restrição de carboidrato que a pessoa estava fazendo. É muito comum e eu tenho várias pacientes que já passaram por isso, que ficaram impressionadas porque começaram a comer mais e começaram a ganhar mais massa muscular e perder mais gordura. Mas o erro está exatamente nesse ponto, restringir muito a quantidade de carboidrato. Será que é seu caso? Vamos para o quarto erro agora, excesso de bebida alcoólica. Você consumir muita bebida alcoólica uma única vez, ou seja, encher a cara, vai te trazer problemas para ter ganho de massa muscular. Porque o álcool em excesso, ele é tóxico. E outra coisa, ele não é só tóxico, ele consegue inibir a sinalização de anabolismo. Se ele inibe a sinalização de anabolismo, ele deixa o catabolismo dominar. Então, por isso que se fala muito que o álcool é catabólico, ou seja, ele faz com que você perca a massa muscular. Então, se você chega no final de semana, no sábado à noite, e enche a cara na balada, saiba que você está inibindo a sua hipertrofia muscular, porque o álcool está sendo tóxico e inibindo a sinalização para o anabolismo. Ou seja,
excesso de bebida alcoólica vai restringir o ganho de massa muscular. E quanto mais você fizer isso, mais essa restrição. Muito comum também dentro do consultório, pessoas que vão para o final de semana, então bebem muito na sexta, no sábado e muitas vezes até no domingo, e já são 3 dias em 7. Treinam bem durante a semana, encaixam bem a alimentação, só que o álcool vai derrubando a massa muscular. Então você ganha, perde, muitas vezes fica ali naquele platô o tempo inteiro, quando não tem uma queda dos resultados, dependendo do período do ano, como o final do ano, que o pessoal acaba pisando na jaca, não só na alimentação, como também no álcool. Uma dose, seja uma long neck ou um cálice de vinho, pouca diferença vai fazer no processo geral, mas pisar a jaca, ou seja, excesso de bebida alcoólica, vai com certeza atrapalhar muito você no processo de ganho de massa muscular. E o quinto erro, eu sempre falo que o pessoal acha que tem menos efeito sobre o ganho de massa muscular ou sobre a composição corporal, que é não dormir direito. Pessoal, quem não dorme bem tem baixa sinalização para ganho de massa muscular. A massa muscular ela não é construída no seu treino, ela é construída no processo de recuperação. O treino cria o estímulo, que aí vai precisar dos nutrientes, que é a proteína, mas ele vai precisar do processo de recuperação. Como é que vai construir essa massa muscular se você não deixa seu corpo se recuperar? Tem que dormir no mínimo 7 horas por noite. Ter um sono de qualidade, não ficar acordando a noite inteira, né? Ter um ambiente de sono melhor, preparando o sono, melhorando a higiene do sono, construindo também uma situação durante o dia, sem excesso de cafeína, principalmente no período noturno. Então, dormir com qualidade vai fazer com que você tenha uma sinalização para a recuperação desse músculo e aí vai ter a construção de massa muscular. Então, se você não estiver dormindo bem, pode ser um dos limitadores. Isso serve também para quem está aí pensando em emagrecimento. Quem quer emagrecer tem que dormir melhor, tem que dormir mais. Não é dormir 10, 11, 12 horas. Você deve estar pensando, mas o cara então que dorme 12 horas, então devia estar grandão. Não, tem todos os outros estímulos e passando de 9 horas foi observado que não tem um resultado melhor. Muitas vezes tem até um resultado pior em vários fatores. Então é de 7 a 9 horas e de forma diária. Não dá para você dormir 2 dias bem e passar 5 dias dormindo mal. E aí, você faz ou já cometeu ou está cometendo um desses 5 grandes erros? Te digo que se você arrumar isso aí, conseguir fazer com que todos esses 5 pontos eles se encaixem, você vai ter ganho de massa muscular sem precisar utilizar nenhum esteroide anabolizante, sem fazer uso de nenhum tipo de medicamento, porque isso é o básico. Até um bodybuilder, né, uma menina fisiculturista que precisa ter um ganho de massa muscular importante, ela passa por esses 5 pontos e faz tudo da forma correta, porque não tem esteroide anabolizante que corrija isso aí. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Novamente, curtam o vídeo, comentem e passem temas que vocês gostariam que eu pudesse abordar aqui e até um próximo vídeo.